Na cozinha o papo vai rolar. Gastronomia é o que vamos conversar. Receitas, truques, dicas pra você. No Conversa de Cozinhar, vem aprender. Do mercado aos temperos, tudo a saber. Com a gente você vai se surpreender. Conversa de Cozinha, sabor tá no ar. Culinária, negócios, vem se atualizar. Vem ouvir, se deliciar. Olá! Estamos começando mais um episódio do nosso Conversa de Cozinha e hoje um episódio muito especial, como todos são. Eu sempre falo isso, mas é verdade, vocês sabem disso. Com a convidada, que ela é o quê? Ela entrou na minha vida assim muito por acaso. Hoje ela faz parte da minha vida mesmo, que é a minha Nutri, Ê, a Thaís. Obrigada. E eu sou uma Nutrimusa dela, viu? Que É, as pacientes dela, elas chamam de Nutrimusa, eu sou Nutrimusa. isso, a Nutrimusa, que é a musa da Nutri, né? Obrigada, Jaque, pelo convite. Estou muito feliz de Fiquei estar aqui. muito feliz de você ter aceito. E hoje a gente vai bater um papo, que a Thaís, ela é nutricionista, mas ela é focada em saúde da mulher, não é isso? Isso, E aí a gente vai fazer esse link entre alimentação e saúde da mulher, porque na verdade, saúde em geral, a alimentação, ela faz parte, ela é, acho que é a principal responsável por esse desenvolvimento de saúde na nossa vida, não é? Então, exatamente. me diga o seguinte, vamos começar assim, começa contando um pouquinho sobre quem é você, pra quem não te conhece, te Hum, conhecer, e aí a gente vai desenvolvendo o assunto. tá, como Dona Jaqueline bem me apresentou, né? Eu sou Thaís Ângelo, sou nutricionista, especialista em emagrecimento, saúde da mulher. No consultório eu atuo já há mais de quase 10 anos, para não falar a idade. Quase 10 anos. E a gente trabalha muito lá com menopausa, com candidíase de repetição, como a gente estava conversando aqui, né, antes de entrar no ar, com endometriose, com SOP. Então, todas essas questões aí voltadas para o universo feminino. E é engraçado que às vezes a gente verifica, tipo assim, menopausa, é, síndrome do ovário policístico, e você não faz uma correlação com a alimentação que você tem. Exatamente. E tá tudo conectado. Tá tudo conectado, tudo interligado, porque muitas vezes são doenças inflamatórias, né? Endometriose é uma doença inflamatória. A síndrome do ovário policístico, que é a SOP, é uma doença inflamatória. Então, muitas têm uma raiz na alimentação e também a alimentação faz parte do tratamento dessas doenças. Olha aí que interessante. Você vê, né, como a alimentação, ela realmente desenvolve um papel essencial na nossa vida, e às vezes a gente não dá a importância que de fato ela tem que ter. Principalmente hoje em Exatamente. dia, eu acho que na era dos ultraprocessados, na era da agilidade, dos fast food, das comidas que são pegou, colocou no micro-ondas e comeu em casa. Exatamente. Então, hoje a gente tem muita facilidade, né? Tá aqui na nossa mão a comida. Você ligou, pediu, chegou na porta. Você não precisa mais nem buscar se você não quiser. Verdade. Você ligou, recebeu, né? Com televisão, você tá assistindo. Agora tem um controle remoto, né? Você não precisa ir lá na TV e Apertar os apertar o botões. botão. Então, tipo, muitas facilidades que, por um lado, é bom, por conta da globalização, da industrialização e tudo mais, para facilitar a nossa vida. Mas por outro não é bom, porque com isso a gente vai aumentando aí processados, disruptores endócrinos, que muitos deles estão na alimentação, nos produtos, né, de cosmético, esmalte, maquiagem, e tudo isso tem relação muito, muito na questão dessas doenças do metabolismo da mulher, né? Então, por exemplo, a endometriose, existem alimentos que são disruptores endócrinos, existem produtos, né, tipo pó de Ai, eu não sabia maquiagem, disso. esmalte, que vão fazer. O que é um disruptor endócrino? É algo que vai mudar a função do hormônio. Então, tipo assim, ele vai falando a grosso modo, né? Ele vai se conectar ali ao receptor do hormônio e ele era para ter uma função, mas ele vai ter outra função, porque ele vai modificar aquela função por conta daquela substância química. Então, isso é muito, muito delicado. E muitas mulheres, às vezes, com endometriose, elas se alimentam bem. Ai, Nutri, eu me alimento bem, eu faço a dieta, eu faço exercício, mas eu ainda tô com empachamento, né, abdominal, que são alguns dos sintomas que elas sentem. Tô com empachamento abdominal, tô com aquele abdômen distendido, muita cólica e tal. E muitas vezes também é os produtos que elas utilizam.
Então, maquiagem, esmalte, batom. Então, o indicado para essas mulheres, principalmente que têm endometriose, são os produtos veganos, Olha. né? Que não são testados em animais, que são mais limpos, que são livres de óleo mineral, enfim. Então, aqui em Fortaleza, a gente tem uma loja muito boa, que eu sempre recomendo para os pacientes que vendem esses produtos. Então, que é a Flora Bambu, né? E aí, eu sempre digo, ó, vá lá que você... O meu desodorante, inclusive, é de lá, porque a gente começa a mudar devagarinho, não precisa mudar tudo, né? Mas o desodorante é Até o um dos... desodorante? É. Caraca. O desodorante é um dos campeões de substâncias químicas de metais pesados, porque tem o alumínio, Meu né? Deus. E aí o alumínio, a gente coloca aqui na axila, da mesma forma que sai o suor, que a gente Ele também transpira, absorve. ele também absorve aquele produto. Então, muitos anos você usando ali, então ele vai agir, né, o alumínio, Meu como disruptor Deus. endócrino. E a gente consegue investigar isso através de exames. Exames de metais pesados. Então, quando você vê lá nos Eu tô até com exames... medo de fazer esse exame aí. Quando você vê lá nos exames dos metais pesados, você vê o alumínio, chumbo, cádmio, todos esses metais pesados, Mercúrio. você consegue ver exatamente se a paciente tem um nível de inflamação alto por conta desses produtos também. Caraca, agora eu fiquei preocupada quando eu vou fazer esse exame, qual vai ser o resultado que vai dar, porque os meus exames recentemente, olha... Então, quer falar sobre isso? Quer me expor? Quer me expor? Não, você que sabe, você vai se expor para a sua audiência. Gente, por favor, vá no médico e cuide da sua saúde, é importante, viu? É, Porque o meu exame de sangue, quando eu recebi o resultado, eu olhei, eu fui me basear assim, no né? valor de referência, É, né? aí Que é eu- uma outra coisa também que a gente precisa falar, né? Aí eu olhei assim, eu falei, não, esse aqui tá, não, isso aqui tá ok, isso aqui tá ok, isso aqui tá Tá ok. ótimo. Aí eu só esse aqui, assim, que foi o glóbulos branco, que eu vi que tinha Sim. alteração, A série branca, né? só. É. Aí o restante, assim, eu não, deve estar tudo bem. Aí quando ela foi ver o exame, que ela olhou e falou assim, então, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. Eu, gente, mas como assim? Tá tudo ruim. Tipo assim, oi? Como assim, O né? que foi que aconteceu com Não, os mas valores de é. referência? Exame, não se olha o valor de referência. Não se olha. Então, assim, se você foi para um médico, algum profissional, que ele só fez olhar ali por cima, tá tudo ok? Nem sempre tá tudo ok. Às vezes o tudo ok não é tudo ok. Porque aquele valor de referência é um estudo geral da população, né? Que a população faz ali para ter uma média e tal. Mas onde que a Jaque se encaixa naquela referência? Então, a gente precisa avaliar o quê? Eu preciso avaliar a sua alimentação, como a gente já vem fazendo, né? Eu preciso avaliar a sua rotina, inclusive de trabalho, de afazeres, de atividade física. Eu preciso avaliar o que você está sentindo. Então, eu tenho uma queda de cabelo, eu tenho uma cólica muito forte, eu tenho enxaqueca, eu não durmo bem, eu tenho insônia. Então, tudo isso eu preciso correlacionar. E o exame físico também. Se eu vejo que é uma pele mais ressecada, se eu vejo que tem muita acne, se eu vejo que tem prisão de ventre, tem hora é preso, hora é solto, intestino, né? Isso é um sinal também de inflamação. E aí a gente correlaciona esses exames e aí sim eu avalio se tá dentro ou fora ali da normalidade. E ainda tem os valores que a gente consegue ver pelos estudos. Então, tipo assim, hoje os estudos vêm mostrando que a vitamina D, por exemplo, o valor de, quando você vê lá no exame 30, que muitas vezes alguns profissionais dizem que tá ótimo, né? Não tá ótimo, tá? Principalmente mulheres na menopausa, que elas precisam de uma vitamina D maior por conta da questão do risco de fratura, de osteopenia, né? Que é a perca de cálcio pelos ossos, enfim. Então, hoje a vitamina D, ela precisa ser no mínimo 50. No mínimo Tu 50. lembra quanto era a minha? Eita, pergunta difícil, hein? Que Eu tô- hoje eu já atendi algumas pessoas, Eu hein? tô suplementando, ela fez o... Eu mandei fazer, manipulei os remédios, tô tomando. Vários, né, no caso, porque foram vários. Então, Inclusive a vitamina D. E aí, engraçado que quando eu comentei com uma pessoa, eu falei assim, nossa, eu tô suplementando vitamina D. A pessoa falou assim, nossa, mas você não pega sol? Aí eu, com certeza, não tô pegando o suficiente, né? porque assim, o sol da vitamina D tem muito isso, né? Ai, só pegar sol e tal. Mas o sol da vitamina D é aquele sol de 10 às 2 da tarde, mais ou menos. Aqui Aí eu achava que era mais cedo. Não, aqui a gente pode até esticar para 3 da tarde, mais ou É menos, o né? pior sol, né? Que é o pior sol. E quem mora no Ceará sabe que sol é esse. Então, tem dia que é um sol pra cada pessoa. E aí você tem que escolher. Eu vou ter vitamina D, eu vou ter câncer de pele, né? Não, mas brincadeiras à parte. Mas é isso, é um sol bem forte e você precisa estar com o corpo bem quente
para que esses receptores absorvam. Então, por exemplo, se você fizer corrida ali na beira-mar 2 horas da tarde, tá ótimo. Sua vitamina D vai ser ótima. Se você andar de bike também, vai ser ótima. Mas fora dessa janela, a absorção também depende de outros fatores, né? Como é que tá o intestino, se tá absorvendo legal, como é que tá as outras vitaminas, enfim. Então, é uma série de coisas que precisam ser avaliadas. Mas o sol mesmo, verdadeiro, da vitamina D é aquele de 10 às 2, 3 da Meu tarde. Deus, que é Não o... precisa colocar o corpo inteiro, né? Mas se você colocar uma mãozinha ali na janela, Já ou um ajuda. pezinho, já vai ajudar, claro, né? Mas a suplementação, ela é muito importante, principalmente a gente que fica muito em ambiente fechado, ar-condicionado o dia inteiro, enfim. Então, é interessante sim, mas tem que avaliar com o nutricionista, né? Pra ver direitinho como é que tá ali as taxas, se tem alguma outra deficiência. É importante fazer essa interpretação de exames bem feita. Eu fiquei lembrando, minha taxa devia estar muito pior, sabia? Antes, Porque, né? É. porque no Natal, ela fez um encontrinho, a gente ganhou vários mimos, e eu ganhei vitamina D. Foi. E eu tomei todinha. Foi mesmo. E aí, você tinha até me relatado que você tava bem, né? Você lembra que você tava bem cansada, bem fadigada, que são sinais e sintomas que a vitamina D tá Aí baixa. deu uma melhorada. Aí você disse, não, agora eu tô me sentindo bem e tal. E aí, tu nem percebeu que tu tava tomando, né? Eu tomei ela todinha. Aí com o resultado do exame, depois eu fiquei pensando, imagina como é que não tava antes. Porque se eu Antes. tomei um vidro todo de... Era o quê? 30 cápsulas? Não. Era um mês, não? Não, era menos. Era menos de um mês, Mas né? eram dosagens bem altas que ela tinha feito. Ah, sim. Eu acho que acho que eram 10, mas era uma dosagem alta. Sim, sim, Entendeu? sim. Entendi. E eu tomei e realmente vi uma... Viu uma melhorazinha, né? Na Aí eu, energia gente, e tal. passada. Como é que Deu não, up e depois como é que não caiu. devia estar de novo? Como é que não tava antes esse negócio? Nossa, devia estar péssimo. E aí, quando você. A Thaís sempre fala que a mãe dela foi a grande, tipo assim, inspiração pra ela começar o Nutrimusa e tudo. Que ela teve menopausa precoce, não foi? É, isso. E aí você conseguiu, usou sua mãe pra foi sua cobaia, seu teste, assim, mais ela. ou menos. Né? Que você foi começar a fazer, a estudar, a pesquisar pra ajudar ela. Isso. Na verdade, quando eu me formei, aquela história, né? A gente atende todo mundo. Então, assim que eu me formei, eu atendia, botei um consultóriozinho dentro de um salão de cabelo, cabeleireira, no bairro onde eu morava. E aí eu comecei a atender, com a cara e a coragem, né? E aí, atendia homem, atendia mulher, atendia criança, quem aparecesse, meu filho, que eu tinha que pagar as contas, né? Importante. Verdade. E aí, depois disso, vendo e aprimorando os estudos, que aí eu fui vendo onde é que eu me encaixava, onde é que eu gostava mais, a área que eu gostava mais de atuar e tal. E aí foi que, acho que 2 anos depois, se eu não me engano, aconteceu isso com a minha mãe, que ela entrou na menopausa com 37 anos. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, mais sobre menopausa, mais sobre mulher, mais sobre a questão do climatério e tal. E aí foi quando eu me descobri, e eu digo, não, é isso, eu vou atender mulher. Eu vou ajudar outras mulheres que, assim como minha mãe, sofreram com todos os sintomas da menopausa, inclusive precocemente, porque imagina você, uma mulher de 37 anos, com colesterol alto, sim, bem alto mesmo, com dores articulares, características inclusive de até fibromialgia, suspeitaram o médico reumatologista na época que ela tinha fibromialgia, porque ela sentia muitas dores articulares, né? Não conseguia andar, tinha dias que ela não conseguia levantar e mexer tudo dormente, enfim. E a energia baixa, baixa libido, baixo desejo sexual. Uma mulher nos auge dos seus 37 anos. Que era bem nova, na verdade. Bem jovem, inclusive. E aí ela tinha tido minha irmã recentemente. Fazia 4 anos que ela tinha tido minha irmã. Né? Acho que ela teve com 33, 34, por aí. E aí com 37 ela entrou. Então, a menopausa, ela é um período que a gente precisa se preparar para entrar nela. Eu costumo sempre dizer isso. A gente tem que se preparar. Se você não se preparou, tudo bem, a gente tem como corrigir. Não vai ser na mesma velocidade de resultado. Porque quando você entra na menopausa, o que precisa caracterizar ali a menopausa? É a pausa da menstruação. Então, por exemplo, se hoje, no dia 7 de abril, eu menstruei. Se no dia 7 de abril de 2026 eu não menstruar mais, nesse intervalo, 1 ano, eu entrei na menopausa. Entendeu? Então, é um intervalo ali de 1 ano sem menstruar. Ah, eu menstruei 2 meses, passei 2 meses sem menstruar, menstruei. Não, então você está no climatério,
que é o período que antecede a É menopausa. o pré. A perimenopausa, né? A preparação dessa menopausa. É o teu corpo ensaiando como que vai ser essa menopausa e te dando alguns sinais. Então, por exemplo, ondas de calor, aquela agonia na cabeça, aquele suor que fica só aqui na cabeça, na nuca, insônia, dificuldade de dormir. Tem hora que você demora para dormir. Quando você dorme, acorda várias vezes no meio da noite. Né? Irritabilidade, tem hora que você tá triste, tem hora que você tá chorando, tem hora que você tá feliz, tem hora que você tá querendo matar um. É o que eu costumo dizer. As A alterações menopausa do hormônio. Que é geralmente uma tem mulher que tem eterna na TPM, TPM. né? Nossa. Exatamente. A menopausa é uma eterna TPM. É isso. É bem isso mesmo. É uma característica bem forte, assim. Quando você tem uma mulher que tem uma TPM muito forte, provavelmente ela vai sentir muitas coisas na menopausa. Deus me livre. Então, ela precisa se cuidar muito. E aí, comecei a cuidar da minha mãe, da alimentação mais anti-inflamatória, de fitoterápicos, que eu também sou especialista em fitoterapia aplicada à nutrição. Então, de medicamentos à base de plantas, onde podem estimular naturalmente ali os hormônios, porque até então ela tinha preconceito de fazer reposição hormonal. Que também Que é um muito outro importante. tabu, né, que criou-se aí dos médicos mais antigos e, enfim, que inclusive hoje, infelizmente, não estudam, de que a terapia de reposição hormonal não é boa, né? De causa câncer. Então ela tinha essa coisa, eu vou ter câncer, não sei o que e tal. Não, é muito melhor pelos sintomas, pelas coisas, você fazer a terapia de reposição hormonal do que você não fazer. Né? O custo-benefício disso é muito melhor você fazer a terapia, porque hoje os hormônios não são mais sintéticos. Eles são hormônios bioidênticos, ou seja, idênticos ao que nós produzimos biologicamente. Então, os efeitos colaterais são muito menores. E, assim, o risco é muito menor para você fazer a terapia do que você não fazer a terapia e desenvolver câncer. Então, assim, você pode ter chance do mesmo jeito, fazendo a terapia e não fazendo. Né? Porque Só se for que, um fator genético, já tá... exatamente. E aí tem um risco 3 vezes aumentado de um e 2 de outro. Então, olha aí a diferença, né? Então, é uma coisa bem sutil. E aí, ela não queria fazer a reposição no começo. E aí, comecei a estudar, ver a questão dos hormônios e tal, o que que agia, o que que acontecia. E aí, depois de 10 anos, foi que ela foi fazer a reposição. É E os mesmo. 10 primeiros anos são mais importantes para a mulher. Então, quando você tá ali nos 10 primeiros anos da menopausa, é o melhor período para você fazer a reposição. Porque os seus estoques, os seus receptores estão bem ávidos, né? Para aquele hormônio. Quando você passa dos 10 anos, os seus receptores ficam meio dormindo. Então, você tem que dar uma acordada neles. E aí, para eles responderem, demora um pouco mais, né? Então, tem toda essa questão envolvida também. Então, a mulher, ela precisa muito dessa terapia, qualidade de vida para a mulher, a Sim. terapia de reposição hormonal. Porque nós produzimos os nossos hormônios. Por que na menopausa a gente tem que conviver sem produzir? Verdade. É normal? É normal sentir dor? Né? E até uma outra questão, a normalização da dor. E tem médico que normaliza. Inclusive, às vezes você chega na médica e... nossa, eu tô me sentindo assim, tô sentindo isso aqui. Não é assim mesmo, normal. Normal. Cólica, Eu já ouvi normal. isso de médico já. É. Não é normal. Infelizmente, a gente tem muitos profissionais que não estudam, não se atualizam, né? Fica ali na era das cavernas e morre lá. É complicado. E não se atualiza, porque dor não é normal. Né? Existe. Hoje mesmo eu estava escutando um podcast do médico que eu gosto muito dele, Dr. André Vinícius, que ele trabalha muito com essa parte de endometriose, menopausa e tal. Ele é da Paraíba. E aí ele tava falando isso, dor não é normal. E quando eu via isso na minha residência, ele falando, né? Ele ficava chocado que as pessoas normalizavam a dor. Inclusive os médicos normalizavam a dor. Então a mulher sentir cólica não é normal. Inclusive minha irmã, eu que descobri a endometriose dela. Ela tem endometriose. E ela tinha ido para vários médicos e nada de fazer. Fez exame, não, tá tudo normal. E aí deu uma alteração no ligamento útero-sacro, que é como se fosse umas anteninhas lá no final do útero. Tem o útero todinho e lá no final tem 2 anteninhas assim. E aí tinha algo nessas anteninhas, né? Que é o ligamento ali útero-sacro. E aí eu disse, isso aqui é um foco de endometriose. E os médicos, não é. Só que como eu tenho a prática clínica de muitas mulheres, de acompanhar muitas mulheres que têm endometriose, então eu já sei o que elas sentem. Eu já sei quais são os sinais e sintomas, eu já sei quando um exame vem alterado. Então, isso é
que faz um profissional ser excelente e o que diferencia um profissional que estuda especificamente aquilo do outro que atende todo mundo. É verdade. Porque é o que eu costumo dizer, quem atende todo mundo não atende ninguém. Quem é especialista em tudo não é especialista em nada. É Então, verdade. você precisa estudar para ser especialista naquilo que você quer. Não tem como eu atender criança, adulto, idoso e ser especialista em criança, adulto e idoso se é um mundo Totalmente de diferente um coisas do outro, né? diferentes de uma mulher para um homem é totalmente diferente. Imagina de uma idade para outra, enfim. E aí a gente descobriu, e aí ela foi numa médica, numa outra médica, que aí eu falei para ela, ó, você vai falar assim, assim, assim. Já fui instruindo, né? E aí ela falou, ela disse, realmente isso aqui é endometriose. E aí começou o tratamento da endometriose, porque o tratamento da endometriose, um dos tratamentos da endometriose é barrar ali a menstruação. Porque o grande problema da endometriose é a menstruação. Porque quando você tem endometriose, o que é, na verdade, a endometriose em si, né? Quando a gente menstrua, existe a descamação do endométrio, né? Da camada que reveste ali o útero, é o endométrio. Então, o endométrio descama e desce no formato de sangue, que é a menstruação. Nas mulheres que têm endometriose, além desse endométrio descer, ele pode subir ou ir para outros órgãos. O sangue ali, né, endometrial. Então, ele pode ir para o ovário, ele pode ir para a vagina, ele pode ir para o reto, ele pode ir para o intestino. E, recentemente, teve estudo que mostrou que ele vai até para o cérebro. Tipo, como se ele fosse na corrente sanguínea? Sim, ele vai. Esse sangue, ele pode sair ali da cavidade uterina e ir para outros órgãos, porque aumenta são os focos de inflamação da endometriose, né? De tecido, de sangue endometrial. Então, o grande problema é esse, porque não é normal ter sangue endometrial no intestino. Pelo seu corpo, né? Não é normal. E aí a mulher vai sentir, e aí dependendo do que ela come, isso vai piorar. Porque existem alimentos pró-inflamatórios, assim como existem alimentos anti-inflamatórios. Então, alimentos pró-inflamatórios vão estimular prostaglandinas, que são substâncias inflamatórias no corpo, e aí você vai sentir dor. Então, é uma série de coisinhas bem específicas, né? Então, a menopausa se trata de uma forma, a endometriose se trata de outra forma, a síndrome do ovário policístico se trata de outra forma também. Porque a síndrome do ovário policístico, ela é diferente de ovário policístico. Apesar do mesmo nome, né? Por quê? Tá Só aí. pelo S. Mas é verdade, só pelo S. Porque síndrome do ovário policístico quer dizer que é uma síndrome que existem além do ovário policístico, existem outras coisas acontecendo. Se você só tem o ovário policístico, mas não tem as outras coisas acontecendo, muito provavelmente você não tem a SOP. Entendi. Mas se você tem a SOP, você tem a síndrome do ovário policístico, que é o quê? É uma disfunção na insulina. Então, por exemplo, a mulher, quando ela tem resistência à insulina, né? Tu tá rindo por quê? Por que será, né? A mulher, quando ela tem resistência à insulina, a mulher que tem SOP, né? Ela tem resistência à insulina. Certo? Mas tipo assim, eu não estou com resistência à insulina. Estamos trabalhando isso na Sim. alimentação. Sim. Mas eu não tenho. Porque você não tem os ovários policísticos. Quer dizer, né? Até os últimos exames que eu fiz, não exames. tinha. Vou até marcar a médica pra poder fazer. É bom ver os de imagem, né? Porque os de imagem vai mostrar ali os ovários, se existem micropolicísticos ali nos ovários. Então, se você tem uma resistência à insulina, se você tem uma insulina muito alta, se você tem os ovários policísticos, se você tem uma desregulação hormonal de hormônios androgênicos, você tem SOP. O que é a disfunção hormonal de hormônios androgênicos? A grosso modo, né? É quando os hormônios sexuais masculinos estão acima Do feminino. dos femininos. Então, por exemplo, todas nós, mulheres, produzimos testosterona, assim como progesterona e estrogênio. Mas nós produzimos mais estrogênio e progesterona do que testosterona. Que é o hormônio E os masculino. homens é o contrário, eles produzem mais testo. Então, quando a mulher tem SOP, ela acaba produzindo mais hormônio masculino. E aí, por isso, pelos, né? Começa a ter pelos de bigode, como se fosse de barba, pelos mais grossos pelo corpo.
Algumas também podem desenvolver acantose nigricans, que é aquela mancha preta aqui no pescoço. Fica na nuca, assim, né? É, uma mancha preta aqui no pescoço. Então, por exemplo, pacientes que têm SOP, pacientes que têm resistência à insulina por conta de diabetes, também pode ter aqui nos cotovelos, na própria axila. Então, manchas escuras pelo corpo, que é a acantose nigricans, que é por conta da resistência à ação da insulina. Então, quando você precisa muito ali da insulina, que ela não está disponível, você tem uma resistência dela, desse hormônio. Né? E aí a SOP também é isso. E a alimentação faz parte do tratamento da SOP. E eu costumo dizer para todas, nós somos o que comemos. Eu também falo muito essa frase. Nós somos o que comemos. Então, hoje mesmo eu falei no consultório para uma paciente, a minha primeira do dia hoje. É como se fosse um carro. Imagina que você tem um carro e aí você bota gasolina no seu carro para ele andar. Né? Na sua moto, enfim, no seu veículo. O nosso corpo é do mesmo jeito. O nosso combustível é o alimento. Só que se eu coloco uma gasolina ruim no meu veículo, Ela vai começar a dar alterações. vai dar problema, né? Vai dar problema. Não vai ser legal. E se eu coloco uma gasolina boa, Ele vai andar melhor. vai ser perfeito. É a mesma coisa no nosso corpo, né? Então, se a gente coloca uma gasolina ruim, ele vai começar a dar problema. Pode ser uma SOP, pode ser uma endometriose, pode ser uma resistência à insulina, pode ser um diabetes, uma pressão alta, um colesterol alto, né? E isso pode desencadear outros problemas. Pode ser o próprio sobrepeso, porque existem pacientes que dizem assim, Nutri, mas eu sou sobrepeso, eu tenho obesidade, mas é tudo normal, meus exames. Aí a gente volta para aquele normal, né? Será que é tudo normal mesmo? Aí eu digo sempre para os pacientes, até no Instagram, se eu for ver seus exames, eu vou achar alguma coisa. Não tem como. Se a pessoa é obesa, a obesidade é uma doença. E a obesidade, ela leva a outras doenças. Diabetes, pressão alta, colesterol alto, né, que é a hipercolesterolemia. E, inclusive, esse colesterol alto, ele pode, inclusive, ficar aqui na corrente sanguínea e causar um problema mais sério, como placa de ateroma. Né, entupir as veias, artérias, enfim. Aumentar o coração, né, que é como a gente conhece como coração crescido, isso também pode ser ocasionado pela obesidade. Então, existem várias questõezinhas aí que precisam ser analisadas e às vezes exames básicos não vão mostrar. Mas se eu peço, por exemplo, insulina, né? Se eu peço, por exemplo, um Roma, né, IR ou beta, se eu peço, por exemplo, um peptídeo C, uma frutosamina, que são exames mais específicos, aí eu consigo evidenciar essas questões mais aprofundadas. E ver até um certo histórico, porque é como a questão da ferritina. A ferritina alta, ela é um marcador de inflamação do corpo. E a ferritina baixa, ela é um marcador de anemia. Então, a ferritina, ela é ela é o estoque de ferro no nosso corpo, né? Ela precisa estar ali numa concentração segura, tipo de 80, 100, 110. Se ela estiver muito alta, é ruim. Se ela estiver muito baixa, é ruim. Tem essas nuances, né? Por isso que é importante fazer exame, acompanhamento. E aí, se uma pessoa, no caso, descobriu que tá com algum problema, alguma questão, mas tem, sei lá, algum tipo de resistência com relação à medicação e quer trabalhar só a parte de alimentação, dá para pelo menos começar? Só com alimentação? Dá, se dá, com certeza. Inclusive, quando as pacientes chegam no consultório, você, né, quando você chegou, na primeira fase do nosso acompanhamento, a gente trabalhou justamente essa parte, só com alimentação. Foi. Que foi a fase do detox, né? Que foi a fase da desinflamação. E o verdadeiro detox, a verdadeira desinflamação. Não é o detox de suco verde, não. Pelo amor de Deus, tá? Apesar de que o suco verde é muito bem-vindo, né? Pode ser incluído aí no plano. Mas não é só isso, né? É realmente ajudar o nosso corpo a fazer um detox de alimentos industrializados, de alimentos ruins, né? Desse combustível ruim para o nosso corpo. E colocar um combustível melhor. Né, alimentos anti-inflamatórios, substâncias anti-inflamatórias, como a cúrcuma, que ela é muito anti-inflamatória, inclusive muito boa para paciente de endometriose, né, porque ela vai atuar combatendo essa inflamação. O ômega 3 também, que é um excelente anti-inflamatório. Existem fontes de ômega 3 na alimentação. Então, por exemplo, chia é uma fonte de ômega 3.
né? Semente de linhaça é uma fonte de ômega 3. Os peixes de água salgada, como cavalo, atum, sardinha, Sardinha. é fonte de ômega 3. Então, a gente consegue, sim, com a alimentação. Eu costumo dizer que a alimentação é a base. Não adianta eu suplementar se eu não tenho a base. Não adianta eu botar uma cobertura no bolo se não tem o bolo, né? Verdade. Eu preciso ter a base bem feita para que a suplementação faça efeito. Porque se eu coloco uma vitamina D, um ômega 3, um magnésio, qualquer coisa, no intestino inflamado, não vai absorver. Mesma coisa que tá jogando fora, né? Tô perdendo meu tempo. Isso é o dinheiro, né? Aí eu costumo dizer para as pacientes que é o xixi caro. Porque são as vitaminas, aquele multivitamínico, pronto. Tá indo pro lixo. Aquilo ali não presta pra nada. Vou ser cancelada, não será? Mas não presta. Não presta pra nada. Por quê? Porque não é seletivo. Aquelas que você compra em farmácia? Aqueles multivitamínicos que tem vitamina de A a Z, né? Não vou dizer marcas, né? Tu Sim, sabe, mas porque o aí- pessoal sabe aqui de casa. Mas aí... Vitamina de A a Z, vitamina pra mulher, vitamina pra homem. Eu já parei pra analisar alguns rótulos na farmácia. Meu marido fica doido comigo no supermercado e na farmácia, porque ele diz que eu demoro demais olhando os rótulos. Meu filho, eu tenho que olhar. Aí ele diz, por isso que tu não vai no supermercado, quem vai sou eu, porque senão a gente passa 3 horas no supermercado. Porque tu vai olhando rótulo por rótulo. E aí eu olhando lá o rótulo da vitamina do homem e a vitamina da mulher. Praticamente igual. Praticamente igual. Algumas coisas mudavam. Mas é a propaganda, né? Pra poder chamar. Ah, é do homem, ah, é da mulher. Até mesmo pra vender. E aí, multivitamínico, se o que tá bom, vai continuar bom. E o que tá ruim, vai continuar ruim. Porque ele não tem a capacidade pra subir o que tá ruim. Então, por exemplo, ferro, tem lá, sei lá, 7 miligramas de ferro. Só que a minha ferritina tá 8, tá 10. Não 7 vai... miligramas de ferro não vai subir o ferro, não vai subir a ferritina, não vai curar, assim, tratar uma anemia. Então, precisa ser algo mais pontual. Por isso que lá nos seus tem os especificando pontuais, a o que você precisa quantidade específica. O e meu, as doses. eu tô tomando vitamina D, ferro e ácido fólico. Pois é, e as doses, que é algo individual, né? Foi Então, que tipo, que você prescreveu pra mim, no caso. exatamente. Então tem essas questõezinhas também, né? O multivitamínico, ele não é seletivo, ele não vai resolver o problema. É aquela história. Pior não vai ficar. Mas também não vai mudar muita Não vai coisa. fazer muita né? Não vai diferença. fazer muita diferença. Então tem essas questões também. Eu acho que hoje em dia é pouco provável ter pessoas que não tenham um corpo inflamado. Se a gente for parar pra analisar o mundo real, conhece, conviver, a gente vê que, principalmente nós mulheres, né? A gente tem essa sensibilidade e tudo. Então eu acho que hoje em dia é pouco provável você encontrar uma mulher que não vá ter algum tipo de inflamação dentro do corpo. Sim, até porque assim, o nosso ambiente é um ambiente obesogênico, né? Tudo convida. A cama convida mais do que você correr na praia, por exemplo. Né? Verdade. A nossa rotina, nós como mulheres, nós somos bombril. Faz tudo, né? 1001 utilidades. Então, a gente, querendo ou não, muitas são mães, muitas são esposas, muitas são filhas, cuida dos avós, às vezes, trabalha fora, trabalha em casa, tem uma rotina de trabalho muito extenuante, tem profissionais, por exemplo, que dão plantão, né? Você ontem estava dando plantão, que eu vi. Então, tudo convida para você, hoje eu vou relaxar. Hoje eu vou descansar. Hoje eu mereço. Hoje eu não quero fazer nada. E até então tudo bem, você não fazer nada, ficar de perna pro ar, você merece, faz parte, é isso aí. Mas quando eu mereço, vira, eu mereço comer essa pizza porque eu tô cansada. Eu mereço comer esse chocolate porque eu trabalhei muito. Eu mereço, enfim. A compensação, o merecimento. Os Isso, gatilhos que, na verdade, a gente utiliza pra poder usar como desculpa, né? isso, Pra ir aprendeu. pro caminho errado. Isso são sabotadores, são situações, são gatilhos sabotadores que vão atrapalhar você de chegar no seu objetivo ou levar você para um lugar que você talvez não queira, que é a obesidade. Então você está dando desculpas para tampar algum sentimento ou alguma falta que na sua rotina não tem ou tá demais. Né? Hoje eu trabalhei demais, mereço. Hoje eu bati minha meta, então mereço comer aqui Comemorar. comemorar, exatamente. Ou beber.
né? Porque tem pessoas que levam para comida, mas tem pessoas que também levam para bebida. E isso acontece muito com pessoas, por exemplo, me veio à memória agora, pacientes bariátricos. Pacientes que fizeram a bariátrica, né? E que quando você faz a bariátrica, você fica. Você precisa se viciar em alguma coisa. Então, todo paciente bariátrico, ele é um pouco viciado em algo, porque antes era a comida. Então, agora ele precisa tampar esse sentimento, essa emoção, seja na bebida, seja no cigarro, seja em... Inclusive, eu já vi até pacientes que fizeram a bariátrica se viciar em maconha. E tem uns que fazem a conta bariátrica disso. e depois voltam a ganhar o peso de E novo. aí, isso vai fazendo também a voltar ao peso. Porque, por exemplo, se é um paciente que fica muito viciado ali no álcool, o álcool, ele vai fazer com que você reganhe peso também, né? Então, a bariátrica, muitas vezes, ela não é uma solução definitiva para a perca de peso. Porque você pode ter o reganho. E só o que a gente, pelo menos eu tenho várias pacientes no consultório com reganho de 10, de 20, de 30 quilos de bariátrica, pós-bariátrica. Eu não lembro agora se foi alguma convidada que veio aqui no pod que passou essa informação ou se foi alguma coisa que eu li na vida. Sim. Mas eu já recebi alguns convidados que me pontuaram algumas coisas. Por exemplo, uma convidada, a Iveline Mesquita, que também é nutricionista, a gente já recebeu ela aqui. Ela é especialista em saúde do intestino. Então, ela pontuou coisas que são muito legais, que é a especialidade dela. E aí ela fala muito dessa questão da inflamação, que o intestino é o nosso segundo cérebro, Isso. né? Que é a importância de cuidar, dar essa atenção para o intestino. A gente já recebeu aqui uma Nutri que era focada só em materno e infantil, que também trouxe muita informação interessante de que a minha alimentação, 3 meses antes de eu engravidar, já vai impactar no desenvolvimento do meu filho, que nem existe ainda, mas o que eu como hoje, se daqui a 3 meses eu engravidar, já vai passar para aquela criança. Então, tem muito essa ligação. Mas eu fico realmente pensando nesse lance eu sempre falo que a gente realmente é muito o que a gente come, né? E isso, eu trabalho com comida, eu tenho muita consciência, e ainda assim eu faço errado em alguns momentos. E aí, quem não Sim. tem a consciência, ou quem não tem o conhecimento, assim, a percepção de que aquilo que a gente normaliza, não faz mal não, né? Normal, pode comer. Vai fazer mal a longo prazo. Aí Só hoje. É só hoje, não faz mal. não faz mal uma vez só. Uma vezinha. Acontece muito com a minha filha, né? Porque vô e vó é uma graça, né? Tem isso, né? E é filha da nutricionista. Da escola, todo mundo conhece ela. Filha da nutricionista. Bichinho. Mas a Maria Elisa é aquela criança que leva a lancheirinha dela pra escola, com as frutinhas cortadas. Leva as frutinhas. Hoje ela levou, por exemplo, biscoito de arroz Aquele com biscoito que tem gosto de iogurte. isopor, que é Com iogurte. maravilhoso. E ela adora. Ainda bem, Não, né? mas o que ela levou tinha um temperinho natural de cebola e alho, enfim. A gente consegue incrementar coisas boas na lancheirinha saudável. Então, por exemplo, Não, aquele biscoitinho de arroz que parece isopor, que você tá mastigando. É. Você faz um patezinho de atum, por exemplo, passa olha aí nele. a gastrônoma dando as dicas. Fica bom, entendeu? Exatamente, faz um patezinho de frango, um patezinho de atum, Dá pra bota uma comer. pasta de amendoim, né? Então Pra dá pra puxar pro você doce, quem gosta. dá pra você criar, né, com essas coisinhas. Então, por exemplo, até mesmo as minhas pacientes formiga, em algumas delas eu coloquei o chocolate com a pasta de amendoim. Ou então o chocolate 70% com o próprio amendoim ou a castanha, porque dá pra fazer você derretendo, né? Você consegue fazer ali tipo uma pastinha pezinho de legal, moleque. e até mesmo uma sobremesa e tudo, O né? amendoim mesmo, se você processar ele vai virar uma paçoquita. Pois é, olha aí. Se você pegar ele, passar num Olha as processador, dicas. Anota só o as dicas. amendoim, passa no processador, deixa ele bater bem, aí depois você vai ficar aquela farinhazinha, ele tem uma gordura que ele libera no processo. Aí você dá uma amassadinha nele assim, pronto. Quando você come, Faz tipo o capitãozinho que a É. gente fazia com feijão. paçoquita Ai, natural, feita naturalmente do amendoim. Só vai o amendoim que você comprou. perfeito, perfeito. Aí você tem que ter o cuidado com o quê? Quantidades. Porque Porque aí é que entra a foto do limite também. exatamente. Então, assim, tudo pode, mas nem tudo me convém.
E tudo com É o que eu digo o com limite. Eu acho que o limite é muito... Tudo tem esse equilíbrio. Então, tipo assim, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Será que realmente esse momento é um momento pra eu estar comendo isso? Então, você se perceber. Hoje em dia, a gente não se percebe mais. A gente tá comendo, É mesmo. assistindo story. A gente não tá tá comendo, a gente assistindo não tá TV. prestando atenção no que a gente tá fazendo. Você não tem a atenção plena no que você está fazendo. As pessoas não tiraram o foco da alimentação e agora está no foco aqui na tela, na rede social, nas mídias, enfim. Então você não se percebe. E isso vai responder fisiologicamente. Porque quando a gente começa a assistir aqui comendo, que a gente não percebe a mastigação, a gente não percebe que a gente não está mastigando, a gente está só engolindo. E isso vai demandar muito mais do nosso intestino, isso vai demandar muito mais das nossas enzimas intestinais. Quando a colega falou que o intestino é o segundo cérebro, ela A Eveline. é isso. O intestino é o segundo cérebro. Existe uma conexão muito forte do intestino com o cérebro. Existem neurotransmissores que são produzidos no intestino. Então, se você acaba silenciando algumas funções do intestino, ou se você acaba subestimando, Nutri, como assim? Se eu tô comendo aqui sem a atenção plena, olhando para o celular ou para a TV, eu não tô me percebendo no que eu tô fazendo. Então, na hora que eu tô mastigando, eu tô engolindo, lá o alimento que era para entrar assim, vai entrar assim. Maior, Bem né? maior, então vai demandar muito mais enzima, vai demandar muito Mais mais esforço coisa, do mais meu corpo esforço, pra suco fazer gástrico, tudo. Se é um paciente que já tem gastrite, Desenvolve. vai sofrer muito mais, porque vai produzir mais ácido para digerir aquelas proteínas e tudo. Se é uma paciente que tem uma síndrome do intestino irritável, né, também vai demandar mais o intestino dela, que já é fragilizado. Então, se é uma paciente como hoje, que eu atendi, uma paciente que tem intolerância à lactose, e mesmo assim se expõe à lactose. Mas você sabe que o ser humano mais teimoso que existe é o intolerante à lactose, né? Pois é. Né, E o Nayara, diabético? né, Nayara? Ponta Nayara. Não, mas a gente E o sempre... diabético, e o hipertenso. Na verdade, todo mundo quer o proibido é mais gostoso, né? Desde que a gente é adolescente, a gente conhece essa frase. É. Então, assim, se eu sou proibida de comer açúcar, vai se tornar mais atrativo. Se eu tenho intolerância à lactose, eu sou proibida de comer leite, basicamente tudo tem leite. Então, vai se tornar mais atrativo. Então, aquela coisa, não pode. E às vezes é o não pode que faz a Que é o mudança gatilho. toda acontecer para que você vá lá e coma, né? Então é por isso que no consultório a gente trabalha muito com a parte do Mente. comportamento, da mentalidade. Porque a mentalidade e o comportamento não está desassociado do comer. O comer, ele é emocional, ele é afetivo, tudo é ao redor da mesa. Você É. pode reparar, é aniversário ao redor da mesa, é casamento ao A redor da gente mesa. sempre Aí vamos fala sair para que comer, vamos sair para comemorar, vai para onde? Para comer. Né? Então, se você não souber lidar com essas situações sociais, como é que você vai sair de uma obesidade? Então, lá no consultório, a Jaque bem sabe, eu ensino para as meninas justamente isso. Como que você vai lidar num casamento? Como que você vai lidar no aniversário? Como você vai lidar no final de semana? Porque todo mundo faz a dieta de segunda a sexta. Quer dizer, de segunda a quinta, né? Se tiver quinta do caranguejo, de segunda a quarta. 3 dias de dieta. Não, brincadeiras à parte, mas é verdade. E aí, sexta, sábado, domingo, parece que entra num limbo de que, tipo assim, tudo pode. Hoje pode. Né? E aí fica almoço, começa no café da manhã, aí vai no almoço, aí vai no, aí fica beliscando. Então, assim, beliscar também é um sabotador. Então, você precisa entender quais são os seus sabotadores, né? Beliscadinha é um sabotador. Emoções é um sabotador que você vai descontar suas emoções negativas na comida. Então, eu tô triste, eu vou comer um chocolate. Eu tô de TPM, eu vou comer um chocolate. Eu briguei com meu namorado, eu vou comer. Tem aquelas pessoas que falam assim, eu queria tanto ser aquela pessoa que quando tá triste não come, porque eu quando tô triste eu como, feliz eu como, com raiva eu como, alegre eu como. Exatamente. E eu sempre me identifiquei porque eu sempre fui essa pessoa. A comida sempre... De não comer ou de comer? comer. De comer. Sim. Não, minha filha, esse negócio de não comer não é comigo. Não é comigo, não. Nunca foi. Não, eu adoro comer também. Mas eu tenho hoje eu tenho bem mais consciência, né? E tô melhorando, tô trabalhando pra ficar mais saudável nesse sentido, porque a longo prazo, é realmente pensando a longo prazo, né? Sim. E eu sei que isso também é muito decorrente de uma rotina que eu já vinha levando há muito tempo.
acho que, sei lá, os últimos 5 anos da minha vida trabalhando em restaurante foram muito desgastantes e acabaram acarretando um pouco disso, porque não era uma coisa que eu não tinha e desenvolvi, né? Porque, assim, É o ambiente. Olha o poder do ambiente, né? também. Mas, assim, hoje, falando de cozinha, né? 99% da galera que trabalha em cozinha, realmente, você tá ali no restaurante preparando pratos incríveis, mas quando você chega na sua casa, que você vai comer um miojo, É, entendeu? Porque é o que é você verdade. tem em casa. Às vezes a gente passa tanto tempo no trabalho que quando você chega, você vai para sua casa só para dormir, então você não se preocupa em nem se preocupar, porque também você não tem tempo de supermercado, de ver lista de compra, de comprar coisa. Então você vai na coisa mais rápida porque você passa, obviamente, você trabalha com comida, você tem que provar, então você belisca muita coisa ao longo do dia, É, exatamente. que infelizmente faz parte do trabalho, porque eu não posso não provar. Sim. Foi uma das coisas que eu te perguntei, né? Tu tem essa opção de não provar? Não. Não tem Pois vamos como. organizar essas Porque não provadas. tem como não provar. Sim. Se é até uma Mas orientação que eu passo. Tipo assim, se tem que você. provar. É pra poder você saber como é que tá a questão lá pro cliente, né? Exatamente. Você não Exato. pode só fazer uma comida e achar que tá tudo bem e você não viu se tava com sabor, se tava ok, se o sabor tava agradável, se te funcionou, se precisava adicionar ou não alguma coisa. Sem você provar. Não dizendo que você tem que comer, mas você tem que experimentar. É, tem que dar uma Infelizmente. provadinha. É, Eu sei bem. Já trabalhei na indústria também, é no complicado. comecinho da carreira. Mas eu trabalhava na parte de catering aéreo. Não sei se tu conhece. Que é aqueles alimentação pro Do voo, voo de né? avião, é. E eu tinha que provar tudo, né? Era uma sexta-feira, eu acho. Principalmente porque catering aéreo, a comida ela vai embaladinha, É. pronta e você faz a preparação muito antes dela ser servida, porque ela vai ficar armazenada Exato. naquelas estufinhas Nas assim. estufinhas, é. Aí você faz o transporte Aí na eu tinha que estufinha. provar. Era duas alegrias, né? Meu Deus, eu vou nem almoçar hoje, que eu vou comer tanto. E depois, ai meu Deus, eu comi demais, né? Então, assim, tinha que provar tudo. Proteína, salada, tudo um pouquinho. E realmente é uma questão pro pessoal que trabalha na cozinha. Mais uma coisa que você falou, falta de tempo. Falta de tempo é um sabotador. Mas aí existe realmente a questão. Eu vou defender a galera da cozinha. Peraí, calma, Tá, calma aí, galera. Eu vou vamos defender brigar você. agora. Eu vou defender Não você. vou brigar. Vamos Não, conversar, porque é o que é no seguinte. sentido do seguinte: Sim, tem restaurante onde. E eu falo porque eu já vivenciei isso, que às vezes eu tinha que entrar 8 horas da manhã. Precisava dobrar turno, beleza, eu entrava 8 horas da manhã e eu só ia sair meia-noite, 1 da manhã, entendeu? aí você chega em casa, você não tem nem vontade de comer, você vai dormir, né? Exatamente. E o pior, quando você trabalha a abertura, que você entra tipo de 8 às 4, 4h20, até 5 horas, você tem uma rotina. Então você acorda muito cedo, você vai pro Sim. trabalho, tem aquele dia, geralmente o fluxo, dependendo do restaurante que você trabalha. Às vezes o almoço é muito movimentado, muito mais aos finais de semana, e na semana é mais tranquilo. Então você faz mais produção, organização, limpeza. A galera do fechamento quase sempre tem um volume maior de. Porque o pessoal sai pra jantar à noite. É, Happy hour é à noite. Durante o dia a galera tá trabalhando. Então, assim, final de semana é almoço. é. E o restante é à noite. Então, a galera do fechamento que entrava pra trabalhar, tipo, 3h30, 4 horas da tarde, não, entrava sem saber que horas ia sair. Porque mesmo que a cozinha fechasse meia-noite, não significa que meia-noite você vai embora. Sim. A cozinha encerrou o trabalho à meia-noite. Aí você tem que O pessoal ver fica bebendo. limpeza, organização. Tem aqueles clientes que ficam até não sei que horas, mas se bem que é salão, aí você se desvincula. Mas você Aham. vai limpar, vai organizar, vai subir praça, vai bater etiqueta, vai fazer todo o rolê que você tem que fazer. Quando você olha no relógio, 1h30. Se você tem moto, tem carro, você pega sua moto, sua carro vai para sua casa, dependendo de onde você mora. Se não, ou você vai depender de um corujão para poder ir para casa num ônibus, ou você vai ficar se humilhando por um Uber, que de madrugada pra eles aceitarem é uma humilhação. Eu já É. cheguei a ficar, tipo, 1h30 pra conseguir um Uber pra minha casa, porque ninguém aceitava de madrugada. É, de madrugada. Aí você chega em casa, tipo, 2, 3 da manhã. E o pior é que por mais cansado fisicamente que você esteja, você não chega cansada, com sono. Parece que você chega pilhada, aí você quer. É. Aí você vai o quê? Vou limpar a casa, vou lavar A a galera louça. que trabalha à noite tem um desafio maior ainda, né? Porque é o ciclo circadiano. Que já parou de funcionar há muito tempo. Muda totalmente o ciclo circadiano, né? Então, no horário que era pra você estar dormindo, né? Ou indo dormir, produzindo melatonina, Você não tá, você tá, querida. tipo, cortisol lá nas alturas.
E aí o cortisol lá nas alturas vai aumentar gordura. Principalmente Aí, ó, para mulher. E isso também vai desbalancear todos os hormônios. Então, acaba afetando o sono, demora mais para dormir. Aí acaba afetando no outro dia a produção de grelina e leptina, que são hormônios da saciedade. Que é uma coisa até que eu estava falando na hora do comer. Que você, de tanto comer aqui sem mastigar, você perde o estímulo à leptina. Que é o hormônio da saciedade. Então, você come aqui uma pratada e é você como nem se você perce- nem tivesse comido ou nem percebeu. Porque o seu corpo não tem mais esse estímulo à saciedade. Você não sabe mais até o ponto que você precisa parar. Igual uma criança. Por exemplo, a Maria, minha sogra e meu sogro ficam loucos com ela, né? Porque ela come pouco. Então, ela tem bem regulado esse estímulo da saciedade porque ela tá crescendo e se desenvolvendo agora. E a gente respeita, eu e meu marido, esse ponto dela, né? Certo que a gente sabe, às vezes, quando ela tá querendo comer e não come porque faz birra ou alguma coisa. Mas a gente sabe que quando ela quer comer, ela come. E quando ela chega no limite dela, ela diz, não, tá bom, não aguento mais. Mesmo que ela deixe um pouquinho no prato, enfim. Mas é porque ela tem esse estímulo de leptina bem regulado. As crianças têm isso. E às vezes a gente força a criança a perder. Porque não pode deixar comida no prato. na nossa época, né? Eu. A mãe, a avó, enfim, Cara, eu tem me que raspar o prato. eu E a me gente, de tanto raspar sinto o prato, que hoje a gente não consegue mais péssima. Às ficar só vezes, com sei um. lá, eu botei uma quantidade de comida no meu prato e vi que não foi além do que eu deveria ter comido, já enchi, já me senti Já fica ok. culpada por deixar É. no prato. E aí quando eu olho, eu falo, cara, eu não posso estragar comida, tem muita gente passando fome no mundo, É, que mas aí, tipo absurdo. assim, tu estragar ou não a comida, a pessoa vai deixar de passar fome? Não, Pois é, né? Mas foi enraizado. mas é a Não, mas culpa, é isso, é o inconsciente, é é a aquela culpa cultura, inconsciente. né? E é a culpa inconsciente que foi colocado pra gente isso. E até mesmo a questão do olho grande. Você vai É botar no seu prato que famoso, você nota, colhe come. maior que a barriga, hein? É. Aí você Nossa. bota demais, exagera. Por isso que tem alguns self-service, né? Você sabe melhor do que eu. Que eles cobram a taxa do desperdício, né? Ah, no nosso a gente não cobra. Pois é, mas aí tem uns que cobram. Por conta que tem gente que bota exagerado E e joga comida fora, joga é. comida fora, É meu Deus do verdade. céu, né? Então, assim, tem essas questões. E aí você acaba perdendo esse estímulo a esse hormônio importante que é a leptina. E as pessoas obesas e sobrepeso, quanto mais obeso e sobrepeso, menor o estímulo à leptina. E maior o estímulo à grelina, que é o hormônio da fome. Então, Então lembra, você sente grelina, fome. Leptina, saciedade. Então a gente perde a saciedade e desenvolve a fome constante. A fome constante, a vontade de beliscar, a Porque vontade de você. Nossa, acabei de comer, mas já tô com fome de tô com fome de novo. novo. E aí, aquela mania de comer. E você sempre comendo, mastigando, mastigando, você tá sempre estimulando a insulina. Sempre estimulando a insulina. E aí, a Olha a minha aparecendo ali. insulina vai ficar resistente. Nossa, descobriram onde é que veio a Né? minha. Sempre beliscando, provando, mastigando. Vai ficar resistente. E aí, você pode desenvolver, Deus o livre, um diabetes, um problema mais sério, ou até mesmo só se casar com os outros hormônios, né? Desregulados. Enfim. Então, a insulina aumentada, ela vai promover gordura. Ela vai gerar o acúmulo de gordura, E isso porque também existe um dificulta, limiar de estoque dificulta de o carboidrato. emagrecimento, né? A resistência à Dificulta, insulina. dificulta o emagrecimento, porque a insulina é como se fosse a chave e o cadeado. A insulina é o cadeado e a glicose é a chave. A glicose é o produto final da digestão e absorção dos alimentos. Então, se eu tenho sempre muita chave, eu tenho pouco cadeado, onde é que essas chaves vão ficar? Então, a insulina precisa mandar para algum lugar. E aí, a gente tem um limite de estoque de carboidrato para manter energia no fígado. Acabou esse limite? Manda para a gordura. Porque o estoque de gordura no nosso corpo é grande. Tem no braço, tem na barriga, tem no flanco, tem no quadril, tem na perna, tem na coxa, tem no pescoço, tem nas costas, Tem na bunda, tem tem na na bunda, panturrilha, tem em todo canto. corpo inteiro. Então vai virar gordura esse estímulo. E aí isso vai deixando os hormônios mais desregulados, o corpo vai ficando resistente ao emagrecimento. Aí você emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. O efeito sanfona vai tornando o metabolismo também resistente a um novo processo de emagrecimento. Né? Então, essa dança dos hormônios é muito importante. E essa dança dos hormônios é muito mediada pelo nosso comportamento alimentar, pela nossa ingestão alimentar e pelo que a gente vai escolher ali no dia a dia colocar para dentro ou não. E tá tudo bem que, tipo,
Você pode comer um doce, você pode comer um bolo, você pode comer. É isso que a gente conversa, né, no consultório. Tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Então, em que momento, em que situação, como que a gente pode inserir isso na rotina, né? Um aniversário, alguma coisa assim, né? Enfim, então isso são coisas que a gente pode utilizar, mas todos os dias, como parte da Não pode virar um rotina, hábito. isso já é hábito e isso já vira um hábito patológico, né? Um hábito que você vai cultivar a sua doença. E aí, como você bem falou, assim, essa questão da longevidade. Pensando a longo Então, às prazo, vezes, né? a gente pensa assim, eu quero emagrecer 10 quilos para um casamento mês que vem. Oi? Como assim, né? Então, você imagina que é uma pessoa que passou anos engordando e, de Quer repente, em um perder mês, ela quer perder 10 bruscamente, não quilos. consegue. É o que está acontecendo hoje com os medicamentos, as canetinhas. As canetinhas, Inclusive, né? hoje eu vi uma pessoa que eu conheço vendendo canetinha. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito perigoso, viu? Agora a gente tá na febre aí do Monjaro, né? Que vai chegar aqui no Brasil, não sei se Já já chegou, chegou, né? já. E tem gente falsificando esse negócio. Tem gente falsificando esse negócio, vendendo gato por lebre, né? E isso é muito perigoso, porque isso vai diretamente dentro do seu sangue, dos seus órgãos, da sua saúde. Então você precisa saber se realmente você tem indicação para ele, né? Porque é uma medicação muito cara. É uma medicação que varia aí de 2 a 6 mil reais. Menina, quem é que tem esse dinheiro sobrando hoje em dia? Mas o quê? O povo dá um jeito, minha filha. Passa lá no Pra cartão de poder, alguém, né? pra poder fazer essas coisas e perder peso muito rápido. E aí, o que que é o problema da canetinha? O problema da canetinha é a canetinha? Não, o problema da canetinha é que você usa a canetinha, não muda isso aqui E volta tudo e normal. volta depois. Porque você não vai viver usando a canetinha pra vida inteira. É. Então, por isso que você sabe bem que você é minha paciente, o que que eu prego para as minhas Nutri-musas, né? Que são as musas da Nutri. É um emagrecimento definitivo. É você aprender a se alimentar. É você saber fazer as escolhas nos locais certos. É você saber fazer as escolhas no seu final de semana. É você ter um estilo de vida saudável para que você mantenha esse peso para sempre. E não que você emagreça. Então, sempre quando ela chega no consultório, Nutri, eu quero emagrecer. Não, você veio mudar o seu estilo de vida. Não foi? Você veio mudar o seu estilo de vida. Por quê? Emagrecer, todo mundo emagrece. Mas aí reganha o peso depois, ou então o dobro depois. É, teve alguém que falou pra mim que o nosso corpo, por exemplo, eu já cheguei, eu engordei até um peso X. Aí quando eu emagreço, se eu não tiver essas mudanças, o meu corpo, ele me estimula a voltar pra este peso que eu ganhei, que eu já tive de Sim. novo. É como se ele sempre me Tem puxasse uma pro, memória, né? sempre me puxasse pro mais. Então você É. fica nessa briga constante. E aí, nessa rotina de vida, a galera da cozinha sabe como é muito difícil realmente você viver. Acho que eu digo que quem vive de gastronomia hoje, que trabalha em restaurante especificamente, cara, você tem que gostar muito. Eu sempre brincava que a gente se zoava, assim, que a gente parecia piratas. Era uma galera diferenciada. Eram pessoas diferentes, sabe? Dentro de uma cozinha, tu vê um cara que tá com, sei lá, 20 anos de cozinha, 20 anos de praça, experiente, que tá ali. Aí na hora do intervalo sai pra fumar o cigarrinho dele lá fora pra dar aquela relaxada. Hoje a cozinha é um dos lugares onde estimulam o maior índice de vícios, bebidas, cigarros e drogas. Infelizmente, sério. E o que afeta muito a saúde mental, e hoje também a gente tem visto um alto índice de suicídio dentro das cozinhas. Nossa. Por conta, eu acho que é um conjunto de coisas, É um né? A conjunto gente de fala de fatores. alimentação, mas tudo isso influencia o conjunto Influencia. geral. Então, É, porque, tipo assim, quando a pessoa tá com. Por exemplo, não vou muito longe. Quando a mulher, o homem, enfim, tá com deficiência de vitamina B12, ela já se sente cansada, fadigada, com perca de memória, fraca assim, pouca concentração. São questões psíquicas, mas questões fisiológicas levaram a questões psíquicas. Então, às vezes, é um paciente que o médico diz assim, vá pro psiquiatra. Aí começa a tomar um medicamento, tarja tarja pretazinho, preta, e não é caso de tarja é um preta. caso de talvez uma B12, um magnésio, uma coisa assim, que são alimentos dos neurônios.
E hoje em dia a gente está matando os nossos neurônios, não só com a nossa alimentação, mas com o nosso uso abusivo de álcool, de droga, de cigarro, de rotina estressante, de não saber gerenciar as emoções, o dia a dia, a rotina. Então, como eu falo para vocês também, né? Com certeza já deve ter te falado. A gente precisa saber gerenciar até o nosso estresse. Ter contato com a natureza. Quantas vezes eu falo isso pra vocês? Ter contato com a natureza. Olhar, nem que seja assim, 5 minutinhos para uma janela que tenha uma árvore. Botar o pé num gramado, numa grama. Trocar energia com a natureza. Fazer aterramento, né? Porque você troca realmente isso. A gente precisa, nós somos seres humanos. A gente sempre trocou energia com a natureza, desde o homem das cavernas, que a gente tinha que sair pra caçar, e Mas pisava hoje no em dia chão. a gente não isso tá mais trocando energia com a natureza. Hoje a gente não troca, a gente não vai numa praia, bota o pé na areia. Ai, não, porque a areia, não sei o quê. Tem gente que não gosta. Não gosta, né? Aí não bota o pé na grama. Ah, não olha pro mar, assim, não fica parado olhando. Não sabe silenciar. Então, eu sou católica, né? E aí a gente tá na quaresma. E aí, o Frei Gilson, que é o que faz as lives na madrugada, que inclusive eu participo, ele tá fazendo a meditação sobre o silêncio. E aí ele falou, numa das meditações dele, ele falou assim, como é difícil hoje a gente silenciar. Porque é tanto ruído, é tanto barulho, é telefone, é WhatsApp, é Instagram, é TikTok, é música, é som alto, é não sei o quê. Que você não consegue parar um momento e fazer uma meditação, um silêncio, ficar, tipo assim, olhando aqui de frente pro mar e contemplando em silêncio. Você acha que algo tá incomodando, você já quer falar, já quer fazer alguma coisa. Então, o poder do silêncio é muito importante também nessa nossa troca de energia com a natureza. Botar a carinha na janela ali, ó, e sentir o sol quando amanhece, né? Principalmente quem acorda muito cedo para sair de casa muito cedo, que trabalha, que pega o batente cedo. Então, assim, é importante a gente, para regular o nosso cortisol. É um hormônio regulado durante o dia. E aí o cortisol está sendo muito produzido à noite. E à noite era pra gente produzir melatonina. Que é o relaxamento, E aí é pra dormir. contra-regulatório, né? E aí o cortisol sendo produzido à noite, ele vira o hormônio do estresse. Só que o coitado, né? Não é hormônio do estresse, ele é um hormônio como outros. Ele só tá sendo produzido no momento É. errado. Igual a insulina, se ela ficar resistente, ela vira um hormônio ruim pro corpo, ela vira um hormônio que inflama. E assim como tantos outros, né? Tô tentando A fazer uma amizade tireoide, verdadeira e sincera com a minha aqui, pra ver se a gente melhora a pronto, nossa ótimo. relação. A tireoide, quando uma pessoa ela tem tireoidite de Hashimoto, é a própria glândula atacando ela mesma. A própria tireoide ataca a tireoide. É uma doença autoimune, né? E aí, quando chega no nível de ser autoimune, é porque já tá num estado Exatamente. bem Então, tem crítico. controle, mas não tem tratamento. É o que eu costumo dizer. A tireoide é uma glândula, um órgão, são hormônios que aguenta porrada. Você pode fazer tudo de errado. Emagrecer, engordar, se alimentar errado, não sei o que e tal. E ela não para. Mas quando ela para, É de uma vez. ela para. Não tem mais outra. É remédio para a vida inteira, só é controle. Então, quanto a gente puder ajudar a nossa tireoide a funcionar. Ai, Nutri, como é que a gente ajuda a tireoide a funcionar? Tô conversando com a minha também. É dando nutrição para ela. A Jaque sabe que no meu consultório eu tenho uma parede lá atrás de mim, assim, que eu fico na mesa e aqui atrás fica. A nutrição salva vidas. É. Então, você precisa começar, nós precisamos todos, e aí eu me incluo nessa, a tratar o nosso Poderia corpo. ser a alimentação salva-vidas também, hein? Sim. É porque a alimentação faz parte da nutrição, uma boa nutrição pro corpo, né? Mas a gente tem que começar a cuidar do nosso corpo com carinho. Com o carinho que ele merece. Sim. E não querer só sugar energia, sugar produtividade, sugar, emagrece ou não emagrece, meu corpo é ruim, eu não sei o que, a minha genética, não sei o que. Não, tratar o corpo com carinho, dar nutrição de qualidade para esse corpo, dar saúde mental para esse cérebro, trocar energia com a natureza. É um conjunto de fatores que vão fazer você emagrecer ou não. E hoje a gente está muito ansioso, né? Muito imediatista. Eu quero emagrecer 10 quilos para amanhã, pro casamento, não sei o quê. Mas você não vê que hoje eu atendi uma paciente que ela disse assim: eu digo, desde quando você quer emagrecer? Aí ela falou assim: Nutri, na verdade eu sempre fui gorda. Ou seja,
ela disse que sempre foi gordinha desde a infância. Desde a infância ela era uma criança gordinha. Então, ela vai fazer 30 anos esse ano. Então, fazem 30 anos que o corpo dela entende que ela Que o é acima normal do dela peso. é aquele. É o normal dela. E aí, tipo, de repente, ela vai perder 10, 15, 20 quilos. Então, o corpo realmente tem essa memória. O corpo não quer perder gordura, porque a gordura, ela é reserva de energia. Porque, de repente, a Jaque vai passar de 1 hora da tarde até 6 horas da noite sem comer. Então, o corpo, ele precisa dessa energia para Se movimentar pra sobreviver, né? liberar, para subir a glicemia, para você não desmaiar. Então, ele vai liberando. Só que chega um momento que você não consegue mais liberar a gordura como energia. Você começa a liberar músculo. Né? E aí você começa a queimar seu músculo, manter sua gordura, aumentar sua inflamação. E piorar ainda mais o processo de emagrecimento. Porque quando a gente perde músculo, a gente deixa o metabolismo mais lento. Então, é complexo. O emagrecimento, a obesidade, o sobrepeso é complexo. Não dá pra simplesmente, vou cortar o pão. Vou tirar o arroz. Vou deixar de jantar. Não dá pra fazer isso, porque você fazendo isso tem muitas outras consequências negativas pro seu corpo, pra sua saúde, principalmente pra mulheres depois dos 30. Porque depois dos 30, e me incluo nessa, que esse ano, né, 30, a gente perde mitocôndria. Então a minha já tá aí perdida há muito tempo. E meu aí Deus. é na mitocôndria que acontece todos os processos metabólicos no corpo. Se a gente perde mitocôndria, isso já fica um pouco comprometido. Nos 40 já chega o climatério, que é o ensaio da menopausa. A gente Geralmente já dá pros bagunça um pouco mais os 45, né? hormônios. A menopausa chega por volta dos 50. Aí, minha filha, se você não cuidou, é ladeira abaixo. Meu Deus. E aí você precisa o quanto antes cuidar. Porque é uma pergunta que eu sempre faço para as nutrimusas, né? Quem você quer ser quando você tiver 80 anos? Como é que você vai estar? Né? Você vai andar sem ajuda, você vai se vestir, você vai tomar banho, você vai se limpar. Enfim, né? Tem todas essas questões. Ou você vai brincar com seus netos, seus filhos, você vai aproveitar os almoços de domingo, ou você vai ficar numa cama de hospital, debilitado, precisando da ajuda de todo mundo, não conseguindo se locomover e se mexer. Porque nós, mulheres, a gente tem um agravante, porque quando a menopausa chega, ela vai prejudicando também a nossa alimentação. Os movimentos, tem mulher que desenvolve fibromialgia, como eu falei, que minha mãe quase desenvolveu, que a gente conseguiu reverter, né, por conta da alimentação. Tem mulher que fica com artrite, artrose, osteopenia, osteoporose, Meu Deus. por conta da queda dos hormônios. Por isso que eu friso e repito. Todo mundo pergunta, Nutri, você é a favor da reposição hormonal? Sou. Inclusive, eu farei quando eu precisar. Porque realmente é importante. A qualidade de vida dessa mulher vai ser determinada por isso. E aí, quando você tiver 80 anos, você vai agradecer por ter feito ali a reposição hormonal, né? E por ter feito as escolhas que nós fazemos hoje com a nossa idade. De fazer atividade física, de fazer uma caminhada sequer, uma pular corda em casa, como eu sempre falo, já que não tem tempo de se exercitar, pula corda, faz o exercício do Eu aplicativo. comprei a corda. Faz exercício no aplicativo, que a gente tem um aplicativo que tem alguns exercícios lá. Faz no YouTube, faz alguma coisa, mas se movimenta. O importante é você estar em movimento e nem que seja 15, 20 minutinhos já vai fazer sentido do que você parar, estagnar e você ter o equilíbrio alimentar e você buscar realmente um profissional que lhe oriente nesse sentido. Porque às vezes a gente não sabe, tipo assim, eu vou comer o quê? Né? Eu tenho endometriose, tenho isso, porque nunca chega uma coisinha só, né? Sempre chega um combo. É endometriose com tireoide, com não sei o quê, com diabetes. É pressão alta, diabetes, colesterol alto e obesidade. Então, é importante um acompanhamento profissional porque você vai saber o que você vai fazer. Como direcionar, né? O que eu vou fazer primeiro? O que eu como nesse momento, nesse outro? Porque tudo tem um porquê, um para quê, um porém. Enfim. Importante. Eu comprei a corda pra pular. Aí fui pular a corda lá em casa. Muito bem. E eu, na minha cabeça, gente, eu vou arrasar, porque eu super sei pular corda. Foi uma humilhação tão Teve grande. que aprender a pular corda, né? Não, na minha cabeça, eu sabia pular corda.
Na minha cabeça eu sabia, eu não entendi por que na prática foi aquela lá. Na teoria, né? Foi aquela. Não, aí que você pulava um e enroscava na minha perna. Gente, como assim? Não. Vamos, vai, eu consigo. Aí teve hora que eu emendei, aí eu falei que eu sabia, aí enroscou de novo. Ela foi ficando com raiva, foi ficando Vai pé pegando da ritmo, vida. minha filha. É assim. Indignada A com gente essa vai corda. aprendendo. Mas. E aí é legal como eu viajo bastante levar na mala pra poder ter. É, que é uma coisa prática, Foi né? muito pra Você isso consegue também. levar isso. Eu sempre levo tênis de corrida. Se você tiver caneleira também, até de 2 quilinhos, você Não, pode caneleira eu levar. não Porque aí tenho, você não. corre com a caneleira. Fica mais pesado. Mulher, pelo amor de Deus, não querem que eu saia do canto. Minha filha, 2 quilinhos só, mulher. Tu é jovem. Tá onde? Sou mais velha, Forte. sou mais velha que você. Não, olha aí a cara de moça. Aí, vamos ver, uma jovem senhora. Eu me dei conta que mês que vem é meu aniversário, viu? Olha. E eu fiquei assim, meu Deus, passada com a E idade já, que eu vou hein? fazer. Mas que bom, né? A gente tá É, tô correndo atrás cultivando do anos prejuízo. melhores. A ideia é essa, né? Na verdade, assim, eu sempre tive uma vida bem ok. Me desregrei, vamos botar assim, nos últimos 5 anos da minha vida. O louco, meti o louco. Teu louco. E agora eu tô correndo atrás do prejuízo dos últimos 5 Mas anos. é isso, sem pressa, tudo no seu tempo. Mas eu sinto que eu tive muitas evoluções, no sentido de que antes eu acho que eu bebia muito mais do que eu bebo hoje. Sim. Diminuir. Até eu falo, olha, você tá bebendo. Mulher, mas eu bebia 10, tô bebendo 2. Ela Olha vai a me evolução. explicar. Às Olha vezes a eu vejo lá nos stories e eu evolução. boto assim, ó. De novo? Mulher, mas foi só uma taça de vinho, não foi uma Eu garrafa. digo, A ótimo. gente vai no. Menos mal. Entendeu? Não foi só uma taça de vinho. Foi no merecimento. Eu falei, foi hoje, eu realmente mereci. Eu conheço tanto ela que eu já sei. Olha o sabotador do merecimento aí, gritando. Não, mas eu já mudei algumas coisas. A minha bolsa, eu tenho 500 sachês de chá ali dentro, que agora eu compro água e faço o meu drink onde eu tiver. Eu sento no... peço só água com gás e gelinho, boto lá o sachê e faço. As pessoas Drink ficam... fitness. As Ó, pessoas- explique pra eles, pra eles, o seu drink Tem uns fitness. sachêzinhos de chá que você usa pra consumir água gelada. E também foi uma indicação de outra Nutrimusa, a Débora, que me Sim, a Débora usa muito. que me comentou isso comigo e eu fiquei assim, cara, que legal. Comprei sachêzinhos de chá, sabores diferentes, já testei vários, já tenho os meus preferidos já também. Eu adoro o Água chá com verde com gás. gengibre. Eu gostei muito do de E o chá preto. com pêssego. Com pêssego eu não provei, não. Provei já de frutas vermelhas. É uma delícia. Gostei, já provei também. Gostou? Aí o que você faz? Você pega um copinho, gelo, você pode colocar uma rodelinha de limão, água com gás, aí bota o sachêzinho do chá, deixa ele soltar ali, ele vai ficar coloridinho. 5 E é minutinhos. muito gostoso. É. É refrescante. Você vai ali só enganando, tá ótimo. Olha, Todo um mundo bebe e você sobra, Cara, um maravilhosa. dia desse fui eu pra um saudável, lugar chamado fitness. Embaixada da Cachaça com uma amiga minha. Olha que maravilha. Eita, o nome diz muito sobre a pessoa. Maravilhoso, aqueles botecos que a gente ama, eu e Clara. Aí eu pedi uma água com gás pro garçom, fiz o meu O drink. do meu drink, aí a Clara sentou na minha frente, ficando pra mim, que é isso aí? Aí eu, meu drink. Ela não acredita não que tu vai tomar, é chá que você tá tomando? Aí eu, E ela tomando cerveja e eu tomando chá. Olha aí. Ou Fitness. então, Escolhas. se eu bebo um copo de cerveja, um de água, cerveja, um de água. Exatamente. equilíbrio, Fazer entendeu? o equilíbrio, exatamente. Sempre que for tomar alguma dose de álcool, como o álcool ele desidrata muito, Beba água. água. E a mesma dose, né? Tipo, se eu tomei 300 ml de álcool, eu já tomo 300 ml de água. 300 ml de álcool, 300 ml de água. Porque isso já vai fazer com que você diminua alguns efeitos deletérios do álcool no corpo. E depois, no outro dia, zero ressaca. Graças a Deus eu já não tinha quando eu bebi. Então agora, quando eu bebia, parece que foi um mundo muito distante que, Tipo assim, que eu fui alcoólatra. na outra Não, vida. nunca fui. Mas eu já descontei várias situações, tipo assim, não, mereço tomar uma cervejinha gelada pra relaxar. E consciente, né? Consciente. Tipo assim, eu sei que eu tô aqui no merecimento, mas eu vou me Consciente, permitir consciente, dessa vez e consciente. tal. E saber que, tipo assim, você, como eu sempre digo pra elas, vocês merecem coisas que vão além do comer. Então, por exemplo, eu mereço aqui comer um chocolate. Aí depois, o que acontece muito? Vem a culpa. Aí a pessoa diz assim, eu sou péssima porque eu me sabotei de novo, eu nunca consegui emagrecer. Eu não presto pra fazer isso, eu não presto pra fazer. Começa uma série de coisas ruins, de efeitos negativos,
enfim, de É o mental, palavras, né? enfim. E aí você vai alimentando um ciclo ruim sobre você mesmo, sobre a sua autopercepção, sobre as suas escolhas. Então, tipo, por que não, na hora do merecimento, eu tô tão cansada, eu mereço ir pra uma praia, botar o pé na areia, ficar olhando pro mar, ouvindo música que eu gosto. Imagina a situação. É muito relaxante. Eu vou me presentear com uma sessão de drenagem linfática. Eu vou me presentear esse mês com uma massagem relaxante nos pés, na cabeça, no corpo. E olha como que você vai se sentir depois, em comparação, se você tivesse comido o tal do chocolate. Você vai se sentir bem, você vai se sentir com a autoestima mais renovada, você vai se sentir mais disposta, você vai alimentar talvez até hábitos melhores, né? Eu vou me alimentar bem. E geralmente acontece muito com paciente que gosta muito de atividade física, ou até mesmo tem muito paciente que, se não estiver fazendo atividade física, não faz a dieta. Porque uma coisa puxa a outra. E aí você sente que você treinou e o que você perdeu e que você se esforçou no treino, você não vai sujar com uma alimentação ruim. Não, eu posso comer porque eu já treinei hoje. Não, tem esse lado, né? Eu vou comer aqui essa pizza, não sei o que, porque eu treinei. Aquele meme, né? Eu treino pra comer, Treino né? pra comer. Mas tem pessoas que, por exemplo, não sujam o treino com uma pizza, por exemplo. Tipo assim, eu não vou comer pizza, porque eu... Olha o tanto que eu de esforço treinei. que eu fiz aqui, porque eu vou sujar com uma pizza, um pedaço de pizza, um pedaço de... Entendi. Enfim, eu vou fazer minha dieta aqui certinho. Então tem as duas faces da moeda, né? E é isso, gente. Eu acho que é importante a gente trabalhar nossa mentalidade. Tudo começa na nossa mentalidade, na verdade. A forma como a gente se enxerga, como a gente enxerga a nossa alimentação. Muito importante ler rótulos, priorizar o que você come. A gente sempre fala, comida de verdade. Mas o que eu compro no supermercado não é de verdade? É. Mas o descascar mais e desembalar menos, né? Exato. Você, na hora que você for comer ou quando você sentar em uma mesa, Desliga o desliga o celular. celular, conversa com as pessoas que estão com você, se você estiver acompanhado É. com alguém. Você repara que quando você chega lá no consultório, que eu digo assim, que tu tá muito no celular, resolvendo os pepinos do trabalho, aí eu fico assim, parada olhando pra ti, pra tu esperar, tu desligar o celular, tu repara, né? Aí eu digo, celular, guarda. É porque às vezes Vamos você tá focar aqui, que tão... aqui é o teu momento, né? Porque realmente a gente tá muito no automático. Celular, resolver problema, não sei o que, não sei o que. Precisa de um momento de respiro, né? Seja ali na consulta onde a gente conversa, troca ideia, depois você sai bem, né? E tal. E seja numa praia com amigos, seja sozinha, em casa, ouvindo até mesmo uma música, seja comendo, porque o ato de você comer, eu digo até para todas as pacientes isso. E até no Instagram eu falo. Na hora que você tá comendo, é a hora que você tá nutrindo o seu corpo, nutrindo as suas células, dando ali, abastecendo ali o seu carrinho, né? O seu combustível. Então, preste atenção no que você tá fazendo. Não precisa mastigar 20 vezes, mas bota a colher, o garfo aqui e mastiga. Não fica assim, Só botando né? comida Só dentro da botando, boca, né? né? Igual um pedreiro que bota a massa ali no tijolo. Então, bota a colher, o garfo e pausa os talheres na mesa e mastiga e se percebe, e observa o ambiente que você tá, e observa as pessoas, e observa o alimento. E não fica celular aqui e comendo Tô aqui. assistindo um vídeo Ou aqui, então ó. assistindo vídeo, porque você não tá nem percebendo o que está acontecendo. E ainda Enrolando o mais, tem feed. aquela, aqui no... É porque o YouTube vai para cidades afora, né? Mas aqui no Ceará, em Fortaleza, a gente tem uma cultura de assistir um 90 barra pesada Na hora do almoço, é na hora verdade. do almoço, né? É verdade. E aí Eu você sempre fica achei lá isso vendo... estranho, na É muito, né? verdade. Aí você fica lá comendo, vendo um homem morto, as coisas horríveis na televisão. Gente, isso vai deixar a cabeça da Cara, eu gente sempre achei isso estranho. muito E é doida. muito comum aqui, é verdade. Você tocou num ponto importante. A nossa cabeça vai absorvendo coisas negativas, coisas ruins o dia inteiro. Aí você vê notícia ruim o dia inteiro, aí no trabalho é só problema. Chega uma hora que a pessoa tá no burnout. Tem algumas coisas que eu não assisto televisão. Eu também não. Hoje, não faz mais parte da minha vida. Sites de... você viu o que aconteceu em tal lugar? Eu não acompanho nada disso. Não sei, não vi. Mas você tem que prestar atenção. Meu marido fala, São a moça coisas tem que que ver pra essas mim não coisas, não sei o agregam em quê. nada. Então eu Aí eu digo, tento filtrar. Eu tô tentando dar essa melhorada. Tô
eu sinto que o hábito, a rotina atrapalhando, por exemplo, a minha parte de leitura, que eu amo livros, eu amo ler. É uma coisa que Eu tenho uns 2 livros intocados que faz tempo que eu quero ler e não me faz consigo. super bem e eu É. tô com essa E aí, um tô momento muito travada, bom pra ler é antes de dormir. porque estimula o sono Porque isso também. já vai estimular o sono. Todo mundo, quem nunca leu e ficou com sono, né? Faz parte da higiene do sono. E o pessoal que trabalha à noite, né? Que a Jaque tava falando Da galera mais que pra trás, chega em casa, não vai acendendo todas as luzes, não vai pegando no celular. Então, tipo, deixa o celular um pouco. Bota até uma música relaxante, né? Bota uma música relaxante na caixinha de som, no celular, baixinho. Deixa só uma luzinha acesa Tipo em uma uma meia porta, luz, né? né? Uma meia luzinha, tipo, amarela, se tiver em casa. Se não tiver, deixa só uma luz de um cômodo e a porta entreaberta. E vai tomar banho no escuro. Eu adoro tomar banho no Eu escuro. adoro de noite tomar banho no escuro. Vai tomar banho no escuro. Alguém tava me julgando esses dias porque eu fiz esse comentário que Vai, eu vai amo economizar até energia. Olha que coisa tomar boa. banho no escuro. Juro por Deus. Eu deixo só a luz do quarto acesa, do banheiro Eu faço isso apagada. também. Às vezes eu apago até a do quarto, eu acendo uma velinha Uma dentro do velhinha. banheiro. Velhinha Aí eu aromática. coloco uma música assim, tipo um jazz, uma música que eu gosto, Relaxante. tipo Pra você ir acalmando, uma Ella desacelerando. Fitzgerald, uma coisa meio assim. Eu gosto, tá? Uma Eta Jones, ai, eu adoro. Ai, Aí eu tomo banho no escuro, ligo o é ótimo. chuveiro. E é um momento assim, quando eu É o seu tô. momento Quando eu de sinto que eu tô autocuidado. muito preciso, o banho pra Muito mim pilhada, né? o banho, ele me Um ajuda. incensozinho, dá pra comprar um incensozinho de lavanda, dessas coisas mais calmantes e botar. Eu tenho Dá pra aquele comprar difusorzinho de tomada. difusor de tomada. Eu tenho. Eu Você tenho bota também. ali também E uma eu sinto que eu lavanda. durmo até Pode melhor. botar a lavanda aqui no pulso. Botar 2 gotinhas na mão. Fazer assim a fricção e cheirar. E aí você faz umas 3 inalações antes de dormir. Aí depois vai ler o livro com a meia luzinha, só a porta do banheiro, né? Acesa, apagada, a luz acesa e a porta do banheiro um pouco aberta. E vai ler. E já já você tá super relaxado. E aí você vai trabalhando algumas coisas do seu ambiente que você tem controle que você pode melhorar pra você ter uma boa noite de sono e tal. Principalmente mulheres na menopausa que sentem muita insônia. Mexe muito com os hormônios do sono. E aí a gente pode fazer, além, nas mulheres da menopausa, além da higiene do sono, claro, a questão da suplementação, a questão da alimentação. Então você pode botar um chazinho de erva doce antes de dormir. Você passou chá pra mim. Pronto. Um chazinho de camomila, de capim-santo, que são todos esses chás estimulantes do sono de melatonina para se acalmar e para baixar a ansiedade. Vai até ajudar no dia seguinte também com questões de ansiedade e de fome compulsiva. Ela passou chazinho pra mim. Sorte dela que eu gosto do chazinho. Tem gente que não gosta, né? Ah, eu adoro. Mas aí quem não gosta pode fazer o suchá. O que é o suchá? Faz o chá e mistura com alguma fruta pra fazer tipo um suquinho. E botar água com gás. Pode ser com gás ou sem gás Não, também. mas eu acho que Pra, o tipo, sushi- pra dormir e tal, não, né? Pode ser um suco de maracujá com um chá de erva doce. Então você mistura ali. Camomila, maracujá Porque com camomila você também pode. funciona. Maracujá com camomila. Você pode fazer chá gelado, né? O chá ele pode ser tanto quente como gelado. Olha aí, mais uma dica pra vocês, hein? Eita que a gente deu dica nesse podcast. E assim, né, com esse monte de dica, eu quero agradecer a Thaís por ter vindo, Eu por que ter agradeço, compartilhado meu um pouco da amor. sua experiência, né? Me expus aqui várias vezes. Mas é importante porque é muito isso. Conversa de cozinha é muito aquele bate-papo onde a gente. Bate-papo. É um bate-papo Leve, mesmo, exatamente. A gente descontraído. vai falando sobre Vai fluindo. as situações da vida. E assim, outras pessoas vão se identificando e vão, né? Ah, eu tenho isso, eu faço isso. Nossa, acontece comigo. É muito eu, né? A gente se identifica. Eu me identifico muito com as conversas. Às vezes eu chego assim e falo, gente, eu tenho isso. Ai, meu Deus, eu sinto isso. Ih, meu Deus, Eu falando tenho e ela olhando assim pra mim. eu tenho esse negócio aí. Tá igual o Paulo Gustavo no filme que ele fazia. Eu tenho isso, eu tenho isso. Vai ficando noiada. Então, faça acompanhamento médico, cuide da sua saúde, pensando a Exames. longo prazo, faça exames. Alimentação, eu sempre, apesar de não ser, tô tentando ser um bom exemplo pra vocês, hein? Pra mim e pra vocês, que, né? Mas você tá indo muito bem. Muito obrigada. Vamos trabalhar isso aí, melhorar a resistência à insulina, melhorar os níveis das As coisas vitaminas. que estão baixas, pobre rei, por isso que eu sinto tanto cansaço, gente. A vida é tão difícil. O cansaço, ele vem da carência de vitamina. E às vezes você pensa que trabalho, hormônio, não sei o quê. Mas não, é uma falta de vitamina que você precisa suprir ali. E aí, estamos correndo atrás do prejuízo para poder melhorar. E realmente pensando a longo prazo.
quem eu quero ser daqui 30, 40 anos, ou como eu quero estar daqui 30, 40 anos. Como você quer envelhecer? Pensando realmente nisso, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Sigam a Thaís no Instagram, é @ThaísAngelo_Nutri. Isso. Sigam o Conversa de Cozinha, que é conversadecozinha.opodcast no Instagram. Se inscreve no canal se você não for inscrito. O episódio também tá no Spotify, então se você tá ouvindo pelo Spotify, acompanha a gente aqui que tem muitos episódios aqui de muita gente legal que já passou por aqui. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até semana que vem. E deixa o like. Tchau, tchau. Na cozinha o papo vai rolar. Gastronomia é o que vamos conversar. Receitas, truques, dicas pra você. No Conversa de Cozinhar, vem aprender. Do mercado aos temperos, tudo a saber. Com a gente você vai se surpreender.